noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Jesus o Cristo, de Terezinha Oliveira. Os pastores. A Palestina era uma terra de pastores, mas nem todos viram os anjos ou ouviram sua mensagem. Só os que guardavam os rebanhos nas vigílias da noite. Estava escuro, havia perigo, sentiam cansaço, solidão. Mas não dormiam e não abandonaram o rebanho. Sobrepujando dificuldades, cumpriam o seu dever. Só quem age assim vê os mensageiros de Deus ou lhes sente a presença e inspiração. E os pastores disseram entre si: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Se não dessem atenção à notícia e não caminhassem com seus próprios pés no rumo indicado, mesmo tendo visto ou ouvido os anjos, não chegariam a ver o Cristo. A ação da criatura complementa a revelação. Quantas revelações já tivemos, os espíritas, com a teoria e a prática doutrinária? Imortalidade, reencarnação, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, intercâmbio mediúnico, fluidos, perispírito, revivências do Evangelho. Que estamos fazendo para dar sequência em nossa vida a tantas e tão valiosas informações espirituais? Que assim seja. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Nossos irmãos encarnados e principalmente nossos irmãos desencarnados, com certeza aqui estão entre nós. Então, nesse momento, nós vamos levar nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais, Senhor, do Teus ensinamentos. Que essa prece, Senhor, vá ao encontro de todos os Teus filhos necessitados, Senhor. Nesse momento, precisamos, Senhor, do Teu amparo, da Tua orientação, da Tua misericórdia. Pai nosso que estás no céu, santificado é o Teu nome. Venha a nós, Senhor, o Teu reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, entregue às tentações, mas livrai-nos de todo mal. E é com essa prece que nós damos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje. Quem vai nos trazer a mensagem da noite de hoje é nosso irmão Altamiro. Jesus te abençoe, meu irmão. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Hoje teríamos a nossa irmã Arlite, que seria a palestrante da noite. Mas, com certeza, por toda essa situação, né, que a gente está vivendo aí, dessa enchente, ela não teve condições de chegar até aqui. Então, por isso, nós vamos procurar supri-lo, né? E passando uma mensagem, dando continuidade ao nosso trabalho em homenagem a nosso Mestre Jesus na semana comemorativa ao Natal. Então, nesse tema que está no Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei, o Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, como já está dizendo no início, que ele não veio destruir a lei de Deus,
Porque as leis de Deus, elas são imutáveis. Ela não sofre mudança como as leis humanas. Hoje se cria uma lei e se destrói amanhã. Cria-se outra para combater a outra lei. Então, são as leis humanas, as leis materiais. Então, as leis divinas, elas são imutáveis. Então, por isso que ele disse, não de destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento, né? Cumpri-la, a lei. Ele veio cumprir as leis e nos ensinar a desenvolvê-la, estas leis, como trabalhar as leis, o verdadeiro sentido dela, como compreender os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, né? Então ali foi promulgada as leis divinas, que foi uma psicografia direta da espiritualidade superior cravada na rocha, aonde ali todos os mandamentos das leis divinas, que não foi ditada, escrita por nenhum indivíduo humano, imperfeito como somos, né? Então ali foi as leis divinas. Por isso Jesus não veio destruir essa lei. Então ele veio dar cumprimento, completar essa lei e adaptar ao grau de adiantamento dos homens. Ora, cada fase da nossa vida exige um processo evolutivo de cada um de nós. Então, se nessa época nós já temos um conhecimento mais apurado, então facilita melhor o entendimento. E naquela época também não era diferente. Então ele adaptou ao entendimento do povo da época, em relação ao seu grau evolutivo. Então por isso que Jesus tinha esse cuidado, aonde ele ia, ele falava de acordo com o grau evolutivo de cada um. Se ele ia em uma região de pescadores, ele falava sobre a pesca, exemplificava ali com Pedro, né? Se ele ia numa região agrícola, ele falava para aquele povo daquela região, onde aquela parábola do semeador, aquilo era direcionado à área agrícola, né? Se ele ia falar com os doutores da lei, ele falava de acordo com o entendimento daquele povo, que ele já era um povo mais culto, intelectualmente, não moralmente, porque eles, quando falava desse reino de Deus, eles já entendiam por uma outra forma, né? Por isso que eles procuravam apegar a algum ponto falho do Cristo. Mas como ele não era falho, porque era Espírito perfeito, jamais iam conseguir. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, os princípios das leis com Deus e para com o próximo. Então qual é? A lei de amor, de justiça, de caridade, de bondade, de perdão. Então isso é que ele vem trazer para nós, né? Todos esses princípios, nos ensinando como devemos entender, como devemos olhar o nosso irmão necessitado, nessa questão do amor, da caridade, da bondade, da sua justiça, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então ele veio falar justamente desta lei de amor. Esse foi o trabalho de Jesus. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Por quê? Porque Moisés, ele tinha aquele povo rude, semi-selvagem, que sem nenhum entendimento das leis divinas, então ele teve que adotar as leis mosaicas, que é as leis civis, assim como hoje nós temos as leis humanas e temos as leis divinas, que jamais será alterada.
Então requer o quê? Uma lei mais severa, como nós temos hoje. Mesmo assim, nós ainda transgredimos as leis divinas como as leis humanas. Quando nós entender a substância e como aplicar na forma as leis divinas, não vamos haver necessidade das leis humanas, porque vai existir um respeito, fazer ao outro que gostaria que o outro te fizesse, que estamos muito longe disso, né? Então, fazer a mim o outro é o problema dele. Então, quando nós trabalhar essa lei, quando Jesus resumiu todas as leis na lei de amor, de justiça e de caridade, quando nós estiver com este pensamento e trabalhar isso, aí nós podemos dizer que já estamos no mundo de regeneração. Até então, vamos rastejar muitos anos aqui, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Isso que ele combatia depois na questão das leis mosaicas, né? Então ele combatia aquelas práticas exteriores, a adoração a deuses, a estátuas, a símbolos, como era na época, né? A construção do bezerro de ouro, o Deus da riqueza, né? Então, enquanto ele estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, o decálogo, aquele povo selvagem, eles estavam em festa, construindo o quê? Um bezerro de ouro, para ser adorado, porque achavam já que Moisés não ia descer mais, que tinha morrido, porque tinha passado muito tempo que ele não desceu. E quando ele desceu com as tábuas da lei, aonde ele joga sobre o bezerro de ouro, né? E condena aquele povo que estava ali em festa, né? Em orgia, festejando, bebedeira, né? Então ali ele desmonta aquilo ali, onde ele cria as leis divinas, junto com as leis civis. Mas severamente ele coloca a lei mosaica, para que aquele povo obedecesse, tivesse condições de entender. As práticas exteriores e as falsas interpretações que até hoje a humanidade tem essa dificuldade de entender. Então, essas interpretações, principalmente o indivíduo quando não conhece um fato e ele sai condenando aquilo, sem nenhum conhecimento, totalmente ignorante sobre o assunto. É o que mais acontece. Eu tenho a minha neta que ela estuda no colégio adventista. A minha filha colocou, porque faltava mais um aninho. E segundo ela, pegando uma carona com um pai de uma das amiguinhas, aluna do colégio, e este pai perguntou onde é que ela morava e tal, se indagando, e ele faz uma pergunta para ela, qual era a religião dela? E ela disse, eu sou espírita, que é a minha filha, toda a minha família é espírita. Aí ele ficou meio assustado com a resposta dela e disse, minha filha, como é que tu te deixasse levar por essa coisa? Então, olha, as falsas interpretações e a falta do conhecimento. E ela disse, respondeu do modo dela, né? E ela contando para mim, vou contar uma coisa para o vô. Aí explicou a questão. Eu só lembrei na hora do vô. Pois então, se é negócio do vô, então coloca para ele educadamente a forma que o vô ia responder. Então,
Se eu não tenho um conhecimento de causa em relação a determinadas coisas, principalmente a prática da religião, a sua religiosidade, eu tenho que respeitar o outro e não fazer um comentário crítico em cima de uma coisa que eu não conheço. Por isso a doutrina espírita ela é respeitada em todas as religiões, respeita. Para isso se faz necessário também que o indivíduo respeite. Então onde é que está o Cristo? E qual foi a religião do Cristo? Foi do amor e da caridade. Fazer ao outro, gostaria que o outro fizesse. Então ele disse, aonde ele diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Se nós não conhecemos a verdade, não vamos nos libertar nunca dessa cegueira. E a doutrina espírita veio com esse objetivo de levantar este véu da cegueira, onde Kardec coloca muito bem para nós, descobrir agora uma nova ciência, que vai revolucionar toda a humanidade. O desconhecido, o mundo invisível, se descortina diante de mim. Essa nova ciência. Então, por isso que a doutrina espírita é a terceira revelação com seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, para que desenvolvam. Por isso que Jesus esperou que a humanidade desenvolvesse e atingisse um grau evolutivo intelectual para compreender melhor os ensinamentos divinos. Por mais radical reforma não poderia fazê-la passar do que a reduzindo a estas únicas prescrições: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Então é aquilo que a gente já falou. Quando nós entender essa, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, então, e praticar, entender e praticar, aí nós já estamos em um mundo mais evoluído, um mundo regenerado. Porque aí vamos deixar de praticar e fazer tantas maldades e usar de compaixão, não é de piedade não, compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro que sofre, como nós estamos vivendo agora nesse mês de dezembro, e de novembro, essas calamidades que estamos tendo. Quantas criaturas que perderam tudo. Então é usar de compaixão com aquela pessoa. Se nós temos dentro do nosso lar a nossa caminha quente e não perdemos nada, temos que ver que aquele nosso irmão ali, se colocando no lugar dele, usar de compaixão e ajudar. Então, quantos perdem a sua própria vida físicas, que dor para o seu pai, para a sua mãe, para aqueles que partem. Como a gente sabe que não existe o acaso, mas isso não é o momento da gente dizer, não, mas tinha que acontecer, era assim mesmo, não. Vamos usar de compaixão naquele momento, A gente sabe que tudo está dentro, de acordo com as leis divinas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, não é só para um povo, não é só para uma comunidade, não é só para um município ou um país, mas sim por toda a terra. Essa lei tem que ser cumprida. Ninguém sairá daqui sem cumprir até o último ponto, ou seja, sem despojar as suas dificuldades que ainda temos, do orgulho, do egoísmo, da inveja, da maldade, de tantas coisas negativas que nos traz tantas dores, tanto sofrimento. Enquanto nós estiver impregnado aqui, achando que a matéria
é o mais importante acima de tudo, nós vamos passar por sérias dificuldades e sofrimentos. É o que está acontecendo no mundo de hoje, né? Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela tivesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filho de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude, dos mesmos direitos e dos mesmos deveres a ser cumpridos, porque todos somos filhos de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Por merecer. Não é um privilégio, não, é nós que temos que trabalhar dentro de nós, ser obediente a Deus através das suas leis. Então ele mostrou, é aquele pai bom, que gosta e que ama os seus filhos. Meus filhos, esses aqui, comparamos aqui, que isso aqui é os seus filhos, todos aqui não tem distinção, tudo que o pai tem é de vocês. Não quero discussão entre vocês, não quero intriga entre vocês, eu quero que todos se ajudem com o mesmo propósito. Eu estou oferecendo isso para vocês, que é eternamente. Então, a evolução de vocês depende de vocês mesmos, não depende mais de mim. Eu já o criei e coloquei vocês em tudo isso. O universo é a faculdade da alma. Então, quanto mais nós buscamos este aprendizado íntimo em cada um de nós, mais evoluímos e mais vamos compreender a ciência divina, as suas leis. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ele não era um legislador moralista, é aqui eu faço e vocês obedecem. Não. Ele mostrou, como ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Olha a autoridade dele. Por quê? Deus confiou nele como filho evoluído mais do que nós. Então ele disse, vai meu filho, vai levar os ensinamentos das minhas leis para teus irmãos que ainda não conhecem. Foi isso que o papel de Jesus, a sua vinda até nós, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida por onde nós devemos percorrer. Esse foi o trabalho divino do nosso Mestre Jesus. Exclusiva autoridade à sua palavra. Olha a autoridade, ele tinha moral para falar, né? A pessoa, quando tem conhecimento, tem moral, é respeitado pelos outros, né? Ó, fulano falou isso. Vamos respeitar, porque aquele homem é um homem de bem, é um homem de palavra, não mente. Então ele tem essa autoridade. Imagina Jesus. Por isso que a humanidade naquela época se curvavam diante da autoridade dele, em todos os sentidos. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, a sua vinda. Então, por isso que antes da vinda dele veio primeiro os anjos, né? Os profetas, que os profetas nada mais eram e são do que médiuns, que através da mediunidade eles recebiam as mensagens divinas do plano superior e anunciavam que ia vir um Messias, um mensageiro de Deus, ia libertar aquele povo da escravidão, da ignorância, das dificuldades. Mas eles achavam que este rei, né, esse salvador da humanidade, ia reencarnar em um palacete, em um palácio dominado pelos reis, aonde ele ia ter o seu exército,
e ia combater toda aquela situação vivida na época do Império Romano. Muito pelo contrário, ele já demonstrou ali a sua simplicidade e a humildade e o amor em uma simples manjedoura, naquele estábulo aonde dormia e se alimentavam os animais, aonde num simples coxo, aonde os animais comiam, José e Maria adaptaram com palhas do próprio estábulo dos animais um bercinho para colocar Jesus. Jesus, menino. Só ali, ele mesmo, a falange do próprio Cristo, ele direcionou aquele pai, Moisés, aliás, José e Maria, para aquele ponto humilde. Se assim não fosse, ele teria nascido em um palácio, mas não foi. Para demonstrar para nós que a grande riqueza do mundo não está na matéria, e sim está no espírito. Que o verdadeiro reinado dele não era aqui, que o reinado dele é no reino dos céus. Por isso, quando questionado por Pilatos, és rei? E ele diz, tu ou dizes que eu sou rei? Meu reino não é deste mundo. Confiante, seguro no que dizia, porque ele sabia que aquele reinado, olhando para a pobreza, divisão de reinado, daquele reinado que era perecível e que ia ser extinguido, como foi. Aquele poder romano, aquela empáfia, aquele orgulho, aquela condenação, aquele julgamento, tudo se foi por terra. Assim como estamos vivendo ainda, né? Aos pouquinhos vai se acabando, porque novas gerações vêm, novos espíritos, são nós que vamos aprendendo e estamos voltando, e sucessivamente. E aquele que não cumprir as suas leis, ele vai ser conduzido a outros mundos muito mais inferiorizados do que este que estamos vivendo. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. A autoridade de espírito de luz, né? E da missão divina que ele vinha, né? Veio no comando do nosso Pai maior. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz, os meios de ele se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Esse foi o trabalho dele. A proposta principal dele foi justamente isto que está aqui escrito, né? Veio ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz. O reino de amor, né? O caminho de amor, de perdão, de caridade, de tolerância, de respeito, de fazer o outro que gostaria que o outro fizesse. As leis de justiça, de amor e de caridade. Está contida tudo isso aqui. Por isso que ele mostrou para nós. Esse é o caminho. Não há outro. Não adianta ser teimoso, orgulhoso, dizer que isso aí não existe, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que ser obedientes. Entretanto, não disse tudo. Limitou-se a respeito a muitos pontos. A lançar o germe das verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Porque aquele povo, da mesma forma
que Moisés não teve condições de mostrar esse Deus soberanamente justo e bom, que teve que adotar leis severas, Jesus também teve dificuldade quando mostrou que esse Deus é soberanamente justo e bom, o ser supremo, a causa primária de todas as coisas, que se fazia necessário que a humanidade evoluísse, como ele diz, falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Por isso que ele falava por parábolas, para que aquele povo entendesse. A dificuldade, como ele diz, que ainda não estavam puramente evoluídos para compreender o que ele havia dito. Para ser apresentado o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Por isso que se fez necessário que a ciência, como está dizendo aqui, ela evoluísse. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Por isso que muitos perguntam, por que demorou tanto a vinda da terceira revelação anunciada por Jesus? Por isso ele disse, rogarei ao Pai, se me amares, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, até o final dos tempos. Que tempos é esse? O tempo justamente da evolução do Espírito. Até que nós chegue num ponto, num grau evolutivo de entendimento. E não é só entender, mas exercitar as leis divinas. Então, por isso, em 1857, em Yverdon, na Suíça, o grande educador Pestalozzi educou este que foi o codificador da doutrina espírita, da terceira revelação. Né? E ali ele veio com essa grande missão, trazer à humanidade estes conhecimentos. Em 1857, então, foi publicado a sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, e, consequentemente, se dividindo nas demais obras, que se dividem em 4. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, e tantas outras obras que ele também escreveu. Mas esse aqui, da mesma forma que Moisés recebeu o Decálogo, os 10 mandamentos, da mesma forma o Cristo envia para nós, através dos espíritos superiores, ditado e comandado pelo próprio Cristo, na sua falange de espírito de verdade, hoje as obras básicas que estão contidas, os ensinamentos do Cristo. Por isso ele diz, a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Então, por isso, a evolução intelectual que nós temos hoje, explodindo, porque hoje se dorme com uma ideia e se levanta com a outra. Né? Então, esses espíritos que vieram agora, nessa tenra idade, que nós nos assustamos com a inteligência deles, né? Que logo, logo eles já vão sair da maternidade, já vão botar um celular na mão, que já estão botando, né? Ou seja, já vai nascer do ventre da mãe com o celular, né? Então, porque ali já vai digitar, mamãe já vem falando, tal, coisa parecida. Então, é o que? Espíritos, somos nós, tá? Somos nós que, na nossa volta. Estamos admirados com esses espíritos reencarnados agora, espera como é que nós vamos voltar.
daqui 100 ou 200 anos, de acordo com o merecimento, tá? E a importância da nossa missão que nós vamos viver. São esses espíritos, são os nossos bisavós, os nossos tetravós, que estão vindo, e outros pais de tantas outras reencarnações. São esses espíritos que evoluíram, né? Aí, ingenuamente, as pessoas dizem que são superdotados. Superdotados do quê? Superdotados de inteligência, de evolução. Porque no mundo espiritual, a evolução intelectual é superior, a tecnologia é muito mais. O mundo físico, material que nós vivemos é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então não tem nada de admirar, não, porque nós ficamos só focados nessas coisinhas que nós temos aqui, que vamos deixar. Então nós devemos nos preocupar ao que é que nós vamos levar para a espiritualidade. E aqui está esse grande mestre, né? Que é Jesus. Esse grande exemplo, o grande pastor, né? E nós somos as suas ovelhas, perdidas ainda, rastejando, comendo as sujidades do mundo e se achando dono, poderoso. Aqui é meu e ninguém entra. Mas Deus criou o mundo, o universo, e nos deu tudo de presente para nós, para evoluir. Agora nós ficamos disputando um bago de areia, 1 centímetro de terra. É meu e ninguém toca. Fazendo divisas de países, criando muralhas para que um não passe por lugar do outro. Quando um irmão está com dificuldade em um outro país que pede abrigo, ele é impedido de entrar na casa do Pai. Aqui, este país é meu, este mundo é meu, e vocês não têm esse direito. Quem fazia o outro que gostaria que o outro fizesse? Da mesma forma, nós podemos estar na mesma situação, verdade? Ainda há guerra. Por que guerra? Como estamos vivendo agora lá na Rússia com a Ucrânia. Para que destruir o nosso irmão? Não seria muito mais inteligente se ele entendesse as leis divinas, sentar diante um do outro e discutir a razão daquilo ali, em vez de estar matando o inocente, né? Mas a humanidade ainda não chegou a esse ponto. Por isso que existem tantas dores, tantos sofrimentos, tantas pandemias, tantas calamidades, tantos vírus, né? Como o do coronavírus, que veio aí nos trazer uma grande lição. Por que que tem que existir essas calamidades para tocar no nosso coração, para levar um alimento, um pão, um agasalho, um teto? Será que se faz necessário chegar nesse ponto? Não precisa. O que é que nós estamos oferecendo para Jesus neste Natal? Como é que nós preparamos o ano inteiro para presentear Jesus? Será que Jesus espera de nós aquela mesa, aquele banquete farto, que muitos deles vai ser jogado em lata de lixo? Estouros de champanhes, foguetes, trocas excessivas de presentes, né? Ensinando para os filhos, para as crianças, um Deus materialista, porque endeusaram a figura do bom velhinho, né? Talvez tivesse sido um bom velhinho caridoso, mas que importa? Levar para o shopping center para sentar no colo daquele bom velhinho. Por que não colocam lá a figura deste amado irmão, vestido com uma túnica de Cristo, para que as crianças sentem no colo de Jesus? Ele não disse: deixai que venham a mim os pequeninos, porque eles se assemelham àqueles que tiverem a pureza de uma criança,
são esses que se assemelham e que entrarão no reino dos céus. Devemos nos fazer criança, no sentido da sua ingenuidade, de pureza, e não do orgulho, né? Então vamos levar as crianças para educando cada vez mais, acabando com a figura tão abençoada do nosso Mestre Jesus, nascido numa simples manjedoura, no estábulo, para nos mostrar a verdadeira pureza da vida, que é o amor. Aqui fica a mensagem. Que esse mestre e amigo nos abençoe neste Natal a cada um de nós. Muito obrigado.